O que mais vemos na sociedade hoje são pessoas com este vazio que está o grande drama, o verdadeiro drama. A maioria não admite, não reconhece que existe esse vazio e que o sente e vive anestesiada. Não literalmente, mas anestesiada com as redes sociais, com viagens, Netflix, Game Pass, videogames, joguinhos e outros serviços de entretenimento, as notícias soltas e truncadas por aí, que tiram de nós o verdadeiro foco, que desvirtua a nossa verdadeira atenção para a qual deveríamos direcionar. Solteirice, beber pra cacete, é só se divertir com exageros na noitada, futebol, diversão o tempo todo, sem assumir, claro, qualquer tipo de responsabilidade, né? Ser uma família para poder cuidar, né? Um trabalho a que se dedicar, a prover o próprio sustento, né? Além da própria diversão, porque tem gente que hoje em dia, né? Tá com 30 anos de idade, mora com os pais, fala assim, eu não dou trabalho para meu pai e para minha mãe. Aí o cara pega o próprio dinheiro e gasta com as merdas dele, mas não compra a própria comida, não paga a própria internet, não paga a própria luz, não paga o próprio teto, etc, etc, etc. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. Mais cedo ou mais tarde, todas essas coisas perdem um brilho, o sabor. Por quê? Porque essas coisas, elas não dão sentido real à vida. Apenas nos distraem, que é o que acontece com as pessoas que ainda não descobriram o sentido real da vida. Elas distraem, elas, elas desperdiçam o seu tempo se divertindo. É sempre assim. Quem não tem o sentido real da vida, quem não descobriu o sentido real da vida, sempre vai desperdiçar o seu tempo se divertindo com entretenimento fugaz. E não se dão conta do enorme vazio que se tem diante da vida, da sede que sentimos por coisas que vão além dos prazeres superficiais de um fim de semana. Prazeres estes, diga-se de passagem, que não suportam a manhã seguinte pós-gozo. O que eu quero dizer é que precisamos entender de uma vez por todas que temos sede, sede de algo grandioso, sede de coisas que você talvez nem saiba o que é, o que são. E é justamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Bem, pessoal, meu nome é Matheus Almeida, sou psicoterapeuta, escritor, professor. Meu trabalho é ajudar pessoas a amadurecer, desenvolver virtudes e construir uma vida interior mais ordenada. Feita aí as devidas apresentações, peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vamos lá, pessoal. Essa sede não é de hoje, esse sentimento de vazio, essa sede por algo superior, algo que abre aspas, resolvam todos os nossos problemas, que nos dê um sentimento de satisfação pleno. Não é de hoje. Querem curar essa nossa inclinação com coisas. Querem curar essa nossa sede por coisas superiores, não por coisas materiais, apenas com estes últimos, apenas com os bens materiais ou distrações mentais, como entretenimento, consolo afetivo, relacionamentozinho barato, você fica pulando de um para o outro. Nenhum dá certo, né? Você vai de galho em galho quebrado. Afirmação social, dinheirinho, cargo, status, reconhecimento, adesão do grupo. E como é que eu consigo perceber isso daí? Bom, eu atendo pessoas, eu ouço almas humanas o meu dia inteiro. E uma coisa que me marcou, inclusive, foi nesses dias, é um rapaz que ele deprimiu porque não consegue passar em um concurso. Ou seja, ele não conseguiu o cargo que almeja, deprimiu. A vida dele não faz mais sentido. Por quê? O sentido da vida dele estava aonde? No concurso. Se ele não passa no concurso, a vida não tem mais sentido. O outro caso, um outro rapaz que realmente está muito, muito, muito mal. Está deprimido também, por conta de um relacionamento que terminou. Por quê? Na cabeça dele, se ele não tem a pessoa que ele quer, se ele não consegue satisfazer esse desejo dele, porque a felicidade está no outro. Mas não no outro no sentido caridoso da coisa, mas condicionante. Ou seja, o outro estando comigo apenas. Se isso não ocorre, ele tá triste, porque a felicidade para ele é isso. Então, se ele não tem, é tristeza.
Mulheres também, mesma coisa. Relacionamento. Vai, sai com o cara come ela, some. O que que é felicidade pra ela? Não, pode até me comer, mas só não some, né? Se o seu coração está no lugar errado, essa sensação de vazio ela não passa, pelo contrário, piora. Então qual é a solução? Então, vamos devagar, vamos com calma, porque esse vídeo serve justamente para poder abrir os seus olhos. Só que eu vou ser bem honesto. Eu não estou, eu não estou, é, é, como é que eu posso dizer? Subestimando vocês que estão assistindo. Porque eu vou tratar aqui de coisas superiores. Eu vou tratar de um tema complexo. Então eu convido vocês a ficarem aqui até o final. Vocês prestem atenção e, se for necessário, assistam esse vídeo mais de uma vez. Então vamos lá. Como eu disse, esse vídeo vai servir para poder abrir seus olhos. Primeiro ponto. O que é a pessoa humana? O ser humano é um composto de corpo e alma, inclinado às coisas superiores, como o amor e o conhecimento. Vamos partir dessa premissa bem razoável. Uma premissa bem reduzida até, para a gente conseguir prosseguir o próximo ponto, que é o quê? O que alimenta essa alma que faz parte da pessoa humana? Bem, nós somos imortais. Por isso temos essa sede da plenitude, de uma felicidade que não passa, de uma satisfação que não passa. Então, se nós somos imortais, e sempre o fomos, então uma alma imortal ela nunca poderá ser saciada pelas coisas mortais. Uma alma imortal não pode colocar o sentido da sua vida nas coisas que a morte pode tocar, que o tempo pode ruir. Isso significa dizer que você não deve colocar o sentido da sua vida no bichinho de estimação, no dinheirinho, no cargo, né? Não falei trabalho, falei cargo, pois o trabalho realmente edifica e te dá a chance aí de você ser melhor, fazer o bem a uma outra alma imortal. Não, o cargo sim, porque é adesão social, status. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, primeiro, você deve se alimentar de coisas imortais. Segundo, você deve sair do centro. Se você ficar preocupado em apenas saciar suas necessidades egoístas, egocentradas, ou seja, o seu eu no centro, egocêntrico, ego vem de eu, saciar suas necessidades concupiscíveis, que significam aquilo que satisfaz os seus sentidos, você vai achar que isso é a felicidade e que você está buscando a felicidade. E uma vez que não a encontra, concluirá, por falso silogismo, e está triste. Quando na verdade você só errou o alvo. Ou seja, você está buscando a felicidade, só que longe de Deus. Você está buscando a felicidade pelos seus próprios meios, pela sua própria concepção do que é a felicidade. Inclusive, errar o alvo é o sentido real da palavra pecado. Todo mundo que pega está buscando a felicidade, só que está buscando a felicidade longe de Deus. Ela está errando. Um cara que comete uma violência contra uma mulher, contra um irmão, naquele momento, aquele ato era a suma felicidade para ele. Fazer aquilo dali o deixaria feliz. Só que ele errou o alvo. Logo depois vem o remorso, vem a culpa. Algo da gente movimenta dizendo que aquilo dali não era certo, que aquilo dali realmente não. Eu achei que isso daqui era bom, mas na verdade só está me trazendo tristeza. Esse é o grande perigo, essa é a grande sina da humanidade, buscar a felicidade longe de Deus. E assim, você pode ser ateu, gnóstico, sei lá, aceita o que você quiser seguir. Mas eu acho muito melhor você confiar em Deus. Pois veja bem, se você compra uma Ferrari, eu vou dar exemplos materiais, porque o brasileirinho, quando se trata de dinheiro, bens materiais, tudo fica mais claro para ele. Quando você compra uma Ferrari, nela vem um manual de uso. Esse manual é a orientação da montadora do carro, ah, baseado nas orientações dos engenheiros que fizeram o carro para que ele dure muito e cumpra com as expectativas para as quais ele foi criado. Correto? Se você é uma criatura feita por Deus, vamos partir dessa premissa, eu sugiro, da mesma forma, que você siga o manual do fabricante. Que você se aproxime de Deus. E vem um outro ponto. Como se aproximar de Deus? E a resposta é simples, muito simples, mas sua execução é infinitamente complexa. Qual é a resposta para se aproximar de Deus? Seja bom. Nossa, Mateus, muito obrigado. Você é um gênio. Como é que você disponibiliza um conhecimento desse? Você não cobra por isso. Você é simplesmente um gênio. Faz um favor, melhora a roda.
Mas você é tão inteligente que você deve ter a capacidade de olhar para a roda e perceber assim, nossa, a roda pode melhorar mais um pouquinho, né? Claro que eu tô sendo irônico aqui, né? Porque provavelmente deve estar residindo, deve estar latejando aí no teu coração a pergunta, tá, Mateus, gênio, animal, como eu serei bom para dar cumprimento a isto? Deus nos deixou os mandamentos, que não são apenas um conjunto de regras, de ordens, mas é um tratado psicológico. Os cumprimentos dos mandamentos, ou, a princípio, o empenho em obedecê-los, já te dará o maior sentido da vida de um ser humano. A busca pela felicidade eterna, que só pode ser atingida na eternidade, onde não há tempo, onde as coisas não mudam. Porque tem gente que acha que a eternidade é tempo infinito. Não, no tempo as coisas mudam. Quando, na verdade, a eternidade é a ausência do termo. Perdão, a eternidade é a ausência do tempo. Do tempo, acho que eu falei termo. Lembra do momento mais feliz da sua vida, às vezes lá na infância, uma coisa que realmente te dá um quentinho no coração quando você lembra dele? Agora congele esse momento e multiplique pelo infinito. Isso é o céu. É a eternidade na glória. Aqui no mundo, nós só gozamos um pouco disso. Um pouquinho. Pois ainda estamos vivendo a divina comédia humana. E o que eu quero dizer com isso é que a comédia, o estilo da comédia é um estilo teatral grego, em que um sujeito ele começa extremamente bem, aí uma tragédia o acomete, ele passa por inúmeras tribulações, tristezas, desafios e no final ele se redime, ele obtém a redenção, ele obtém o sumo bem. A comédia ela tem uma espécie de formato de U, se vocês conseguem visualizar. Começa bem, há um declínio e depois retoma e muitas vezes melhor do que começou. E nós estamos vivendo o momento das tribulações, o declínio o ponto mais baixo pois começamos bem, muito bem, felizes, lá no Éden, onde tudo era perfeito e a felicidade era plena, e caminhávamos no jardim com o carpinteiro do universo. Conversávamos com ele pela manhã. Não sentíamos falta de absolutamente nada. Mas perdemos tudo e estamos vivendo a tragédia a tragédia do homem, para, com a graça de Deus, obtermos a redenção final e a vida eterna para isso. A divina comédia humana consiste no fato do nosso passado ser maravilhosamente lindo e perfeito, e o futuro também. Mas só o presente nos faz mal, esse abscesso de sofrimento que nos acompanha entre dois infinitos de felicidade plena. Deixaria aqui, inclusive, na descrição um link para a fraternidade, pois lá eu tenho uma pequena trilha na qual eu falo sobre a bondade verdadeira e recomendo o conteúdo, pois eu aprofundo muito mais do que estou falando aqui. Então, bem, se você sente que realmente há um vazio dentro de si, dentro de nós todos, como gênero humano, você está certíssimo. Há um vazio e espero que você tenha agora ao menos um norte para começar a preenchê-lo da forma correta. Reiterando, se você quer desenvolver essas e outras virtudes, tornar-se alguém melhor, convido a fazer parte da Fraternidade, nosso portal de treinamentos e formação, que fará você ser um ser humano mais maduro e virtuoso, de verdade. Esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima.